Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Mengão. Flamengo bate Botafogo e lidera a Copa Rio. Flamengo não para em Léo Ortiz e confirma estratégia para novos reforços. Internacional e Flamengo podem realizar troca de jogadores com Thiago Maia envolvido como moeda de troca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Em jogo importante pela Copa Rio Feminina, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 e assegurou a primeira posição na tabela. Disputado no estádio Ronaldo Nazário, as meninas da Gávea foram cirúrgicas com as oportunidades que tiveram e conquistaram a vitória com 2 gols de Gisele e 1 gol de Cristiane. A vitória no jogo de hoje é importante pensando em uma possibilidade de título na competição. Depois da derrota contra o Botafogo no primeiro turno, o Flamengo necessitava da vitória se ainda quisesse sonhar em ser campeão. Com os 3-0, o Mengão lidera a classificação com 9 pontos, mesma quantidade do que a do Botafogo, porém com uma diferença de 5 gols no saldo, faltando ainda 2 rodadas para o final da Copa Rio. Com esse resultado, o Flamengo conquistou a sua primeira vitória sobre o Botafogo na Copa Rio desde a criação do torneio. O próximo passo é o jogo contra o Fluminense no dia 6 e o Vasco no dia 9 para confirmar o favoritismo e vencer a competição feminina. O Flamengo derrotou o Madureira nesse sábado por 3-0 no Maracanã e conquistou o título da Taça Guanabara com gols de Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira. Contudo, o Fabrício Bruno, que foi substituído durante o intervalo depois de um choque com o adversário, realizou exames médicos e foi confirmada uma fratura no seu nariz. O Fabrício Bruno foi submetido a exames médicos logo após a partida do Flamengo em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E, sendo assim, foi constatado que ele teve mesmo uma fratura. O departamento médico do Flamengo não definiu o tempo de recuperação. Apesar de se tratar de uma fratura, o Fabrício Bruno tem boas chances de estar disponível para a partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca no próximo final de semana. Isso porque os casos de lesões no nariz têm uma recuperação que permite os jogadores continuarem jogando e não foi descartado o uso de uma máscara de fibra de carbono que possibilita uma boa proteção. Ela, no entanto, deve ser utilizada durante um período maior, até a recuperação total dos ossos. Em entrevista ao GE.com, para elucidar melhor o caso do Varela, a médica Carla Falsetti revelou que o período de uma semana é o ideal para que o jogador volte a campo. Nesse ínterim, há um inchaço considerável que dificulta muito a respiração e ocorre uma remodelação óssea. Depois desse período, o inchaço diminui e os riscos de novo sangramento também. Esse deve ser o caso do Fabrício Bruno, que vai ter ao menos uma semana sem jogos. Vale lembrar, contudo, que o Flamengo está na iminência de anunciar a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Já está tudo certo com o Bragantino e o jogador de 28 anos é esperado no Rio de Janeiro já na próxima terça-feira, dia 5. Vale lembrar que o Flamengo não sofreu gols no Campeonato Carioca com o Fabrício Bruno em campo. Nos 9 jogos do time rubro-negro, o sistema defensivo passou em branco. O único gol que o mais querido levou foi contra o Nova Iguaçu num time alternativo. E o zagueiro não estava em campo. Totalmente sem espaço com o Tite no Flamengo, o Thiago Maia é um dos grandes desejos do Internacional de Porto Alegre no mercado. E um acordo pode acontecer até o dia 7 desse mês, quando fecha a janela. Maia quer jogar no clube de Porto Alegre e trabalha para conseguir realizar o seu desejo. O Flamengo está ciente, está aberto a fazer um acordo com o Internacional, mas a situação com o Lille da França, clube que detém parte dos direitos do volante, afasta um acordo nesse momento. Em meio a essa longa novela, surge o nome do meio-atacante Maurício, de 22 anos de idade, que teria sido novamente oferecido ao Flamengo pelo seu empresário Cury. Para aproveitar a possibilidade do Maia, poderia ser envolvido como moeda de troca.
Essa não é a primeira vez que o nome do jovem jogador do Internacional foi oferecido ao Flamengo. Em novembro, o Cury ofereceu o jogador, mas um acordo não foi para frente. Agora, novamente ele foi oferecido. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, interessa ao Flamengo, que pode tentar aproveitar o interesse do Internacional no Thiago Maia para fazer negócio com os colorados. O possível acordo não se estende por uma troca simples, ou seja, jogador por jogador, uma vez que ambos jogadores têm seus direitos ligados a outros clubes. Mas a possibilidade do Flamengo tentar envolver o nome do Maia como moeda de troca para ter o Maurício cresce nas últimas horas e esse negócio pode sim acontecer. Segundo a apuração do Coluna do Fla, o Internacional subiu a sua oferta pelo Thiago Maia para 4 milhões de euros, além de bônus. Inicialmente, o Flamengo desejava uma quantia de 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais na cotação atual de forma fixa. A tarde de sábado foi para lá de especial para o Flamengo, que venceu Madureira por 3-0 no Maracanã e abriu uma diferença de 11 títulos da Taça Guanabara para o segundo colocado, que é o Vasco da Gama, que não ganha o torneio desde 2019. Ô, produção, coloca aí para nós o ranking da Taça Guanabara. Primeiro vem o Flamengo com 24 títulos, segundo o Vasco com 13, terceiro o Fluminense com 12, quarto o Botafogo com 8, quinto América com 1, sexto Americano com 1 e sétimo Volta Redonda com 1. O Flamengo abriu votação nas redes sociais oficiais para que a nação pudesse escolher o jogador que mais brilhou no jogo. E dessa forma, o camisa 4 foi o eleito. E o zagueirão Léo Pereira é o nosso craque da torcida, dizia lá a publicação do Flamengo. A última vez que o Flamengo converteu um gol por meio de falta aconteceu no dia 29 de julho de 2023. Naquela ocasião, o Arrascaeta marcou na vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, nunca mais fez um gol de falta. Antes de mais nada, o Léo Pereira teve que deixar para trás grandes companheiros de equipe para vencer essa disputa, a de craque da torcida. O zagueiro disputou com a Arrascaeta, que ficou com 34,1, o De La Cruz com 23,1 e o Pedro com 4,7. Desde já é importante frisar que o zagueirão obteve 38,1% dos votos. Logo após a vitória e o título, Léo Pereira viajou com a namorada, a influenciadora Caroline Lima, que estava presente no Maracanã acompanhando o amado. E logo depois, os dois embarcaram juntos em um avião para São Paulo. Isso porque, nesse domingo, o zagueiro e o restante do elenco do Flamengo receberam folga. Aí eu te pergunto, para quem você daria o voto de craque do jogo ontem? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Eu vou ficar muito feliz com você. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você ajudou demais o nosso canal. Muito obrigado. Entre os jogadores que têm ganho notoriedade no futebol internacional está o ex-cria Rodrigo Muniz, que tem sido um jogador pontual no Fulham da Inglaterra, contribuindo tanto com jogadas quanto com gols marcados. O centroavante se destacou na tarde desse domingo em partida válida pela Premier League ao marcar 2 dos 3 gols da vitória do seu clube por 3-0 sobre o Brighton. Agora, ele soma 5 gols nos últimos 5 jogos pela Liga Inglesa. Após o término da partida, o atacante foi aplaudido de pé pelos torcedores ingleses presentes no estádio em reconhecimento à sua bela partida. Parabéns, Rodrigo, você é bola! Após o título da Taça Guanabara nesse sábado, o presidente Rodolfo Landim, que vem tendo desafios econômicos para contratar mais reforços, revelou que a equipe ainda não se retirou do mercado e trouxe aí uma brecha no regulamento para a inscrição de novos jogadores. Aspas, a janela fecha no dia 7 de março, mas prestem atenção, existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril até o dia 19 de abril para jogadores que estavam participando de torneios aqui, campeonatos regionais, entendeu? É isso aí, vamos ficar de olho.
Quem também falou sobre a situação e endossou o que o presidente do Flamengo falou foi o vice-presidente Marcos Braz, que além de afirmar ter cumprido todos os pedidos do Tite, vê a necessidade de novos jogadores, por causa da convocação dos jogadores do Flamengo para as seleções. Vamos tentar reforçar o time até o último dia da janela e até o último dia possível de alguma brecha que a gente possa encontrar e inscrever jogador. Vamos tentar para ver se nós trazemos mais alguém. É um absurdo, em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, não termos 4 ou 5 titulares. Perde o Flamengo, perde o Brasileirão, perde quem transmite, perde vocês da imprensa e perde todo mundo. O entendimento no geral dos torcedores do clube carioca é que a equipe precisa de reforços sim, endossando o discurso do Braz a respeito das convocações. Os uruguaios Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Matias Vinha, o chileno Pulgar e os brasileiros Pedro e Ayrton Lucas podem sim ser chamados durante a temporada. Agora, a nação vai acompanhar o fim da última rodada da Taça Guanabara para descobrir quem vai ser o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense e o Nova Iguaçu estão classificados, enquanto o Vasco e Botafogo disputam a última vaga. Qualquer um desses aí pode ser o nosso adversário. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!